Dando continuidade aqui ao nosso vídeo, vamos lá. Então a gente passou as informações para o corpo do neurônio, né? E essa informação ele vai para o axon, que em português é axônio, tá ok? Então a região axônia do neurônio, é essa parte mais aqui pro final. Vou cortar e vou deixar só o axônio, tá? E no finalzinho do axônio, isso daqui que fica, parece umas raizezinhas, são as terminações do axônio. O axônio ele é muito comprido, então ele é importante para levar a informação de um ponto a outro de uma parte do corpo. Então, existem axônios que são extremamente compridos, podendo chegar a 10, 15, 20 centímetros de uma única célula, tá? No axônio, eu tenho algumas células auxiliares, que são essas Schwann. Essas células Schwann são formadas por uma estrutura bastante lipídica, tá? Que envolve essas células, que são as chamadas mielinas, que são as bainhas de mielindas. As bainhas de mielindas, elas são absurdamente importantes para a sinapse. A velocidade de sinapse é muito alta aí na bainha de mielina. Então, a velocidade do axônio de transmissão dessa informação é a mais rápida de todo o neurônio, porque aonde eu tenho bainha é quase que imediata essa passagem. Lembrando que essa sinapse é por carga elétrica. Então, ela bombeia, sobe, fica positivo do lado de fora. E aí, quando volta isso é o que a gente chama de polarização da membrana do neurônio. E quando ela volta esses materiais todos para dentro da célula, né, pela membrana plasmática, eu tenho a despolarização. Então, a partir dessa informação elétrica, a partir dessa quantidade de eletricidade, eu tenho a informação nervosa gerada, tá? E aí no axônio é muito rápido. Essa pode acontecer a degeneração dessa bainha de mielina e a morte dessas células Schwann. Essas células, quando morrem, atrapalham muito a velocidade de sinapse. Esse processo ele é muito comum com o envelhecimento, né? Lembra que o pessoal vai envelhecendo, vai ficando com a cabeça, esqueci, vai ficando com a cabeça pior, né? Agora não me lembro direito, esqueci, por causa geralmente da degeneração da bainha de mielina. Tá bem aqui essa setinha aí, olha, esse amarelo aí, apontando para essa estrutura preta envolvendo o amarelo. A bainha de mielina ela é importante para a sinapse, é a velocidade de raciocínio. Quanto menos bainha, mais lento é a sinapse. E ela também é extremamente importante para adequar e fixar o neurônio nos seus lugares. Então, essa bainha ela vai fazer essa função importante de fixar, localizar a estrutura do neurônio no lugar. E memória nada mais é do que neurônio organizado. Então, a organização do neurônio ela ocorre para formar memória. Eu sempre falo para vocês, gente, o processo de aprendizagem não é fácil. Quando eu explico o assunto para vocês, o que acontece? Vocês começam a organizar um grupo de neurônios para aquela lembrança. Só que esse grupo de neurônios organizados, como ele é inicial, ele pode desarrumar parcialmente e isso dificulta a memória. Então, quando acontece o quê? Quando eu fixo esses neurônios no lugar, eu tenho que formar camadas de neurônios auxiliando nesse processo de fixação adequado. Isso é memória. Então, quando eu estudo com vocês, vocês começam a organizar os neurônios. Quando vocês revisam, vocês colocam uma segunda camada de neurônios fixando aquela posição dos neurônios. Quando vocês resolvem um exercício, vocês colocam mais uma camada de fixação. E quando vocês estudam para a prova, aí sim eu tenho uma terceira camada de neurônios fixando aquele neurônio no lugar. Aí eu tenho o que a gente chama de memória a longo prazo. Você aprendeu, tá? Então esse processo de bainha de mielina
é absurdamente importante para fixar esses neurônios num lugar e está relacionado diretamente com o processo de memória também, essa fixação do neurônio. Então, quando a gente vai ficando mais velho, essas bainhas vão desgastando, se torna mais difícil justamente eu manter esses neurônios no local certo. Então, o que acontece? Eu tenho o esquecimento, né? Tem um pessoal aí que novo já começa, né? Levanta, eu preciso ir na cozinha. O que eu vim fazer aqui na cozinha, rapaz? Eu não consigo me lembrar. Eu tinha que fazer uma coisa tão importante aqui na cozinha e não lembro. De repente pode ser deficiência de bainha de mielina. Ou treino do neurônio. São as duas coisas que são muito importantes para a memória. Treinar, o neurônio ele funciona um pouco parecido com um músculo. Se você treina ele bastante, ele se torna mais eficaz, mais aguçado. Mas se você treina ele pouco, estimula ele pouco, ele fica preguiçoso. Isso daí é um fato, tá? Ele fica lento, ele não se organiza rápido e não fixa. Então pode ser esses dois casos, tá? Já foi feito alguns estudos que essa bainha, essa saúde da bainha de mielina está muito atrelado também a choques físicos, tá? Impactos de choque físico. Então, bater essa cabeça demais pode causar o que a gente chama de engessamento dessas bainhas, porque ele tem uma produção de proteínas, essas proteínas, devido ao baque, né, que houve na cabeça, essas proteínas vão se ligando e vão engessando isso daí, dificultando o processo de modificação dessas bainhas, desses neurônios. Isso faz com que eu tenha um retardo mental, pode provocar até demência, tá? Um choque muito grande. Por isso que hoje em dia teve uma discussão sobre o futebol americano, sobre o rugby e sobre o boxe, relacionado a casos de retardos mentais em pessoas que praticam essa atividade a longo prazo, devido ao acúmulo dessas proteínas que ocorre a partir do choque. E também nós temos essa degeneração da bainha de mielina atrelado, já foi feito alguns estudos atuais, atrelado ao consumo exagerado de alguns tipos de gordura. A gordura, principalmente gordura saturada. Quando você come gordura saturada demais, eu tenho a produção dessa proteína que vai afetar a bainha de mielina. Olha só que interessante. Hoje nós temos uma grande problemática mundial atrelado à alimentação. Nós estamos comendo gorduras ruins em excesso, devido ao processo de industrialização justamente da alimentação, os fast foods da vida, todas essas coisas. E aí eu estou consumindo demais colesterol, e dentre os colesteróis ruins, né, nós temos a produção de uma proteína, estimula a produção de uma proteína que vai atacar a bainha de mielina. Olha só que legal. Aí eu tenho uma população jovem que perde a memória facilmente. Eu tenho uma população jovem que tem uma sinapse mais lenta. E devido a essa sinapse mais lenta, eu tenho um atraso mental, uma dificuldade na aprendizagem, uma velocidade no raciocínio. Então também está atrelado à alimentação, também tem uma influência. Claro que quanto mais colesterol ruim você come e por um tempo mais longo, pior. Mas já foi feito análise, já foi feito estudo que tem alguns colesteróis que estimulam essa proteína. Essa proteína se liga à bainha de mielina, ataca a bainha de mielina, degenera e destrói a bainha de mielina. Agora, essa bainha de mielina, ela é lipídica. Olha só que interessante. Então, você consumir alguns lipídios ajuda a repor a bainha de mielina. Sabe quais são os lipídios muito mais favoráveis para a construção da bainha de mielina? Os principais são os ômegas da vida, ômega 6, ômega 8, ômega 12. Por isso que muitos comerciais de ômegas, eles falam que estimula a saúde do sistema nervoso. Não tem nada a ver com o neurônio, mas tem a ver com a bainha de mielina. E a bainha de mielina é muito importante para a sinapse, para localização, fixação do neurônio.
Então, ela acaba sendo de altíssima relevância para o sistema nervoso, para a sinapse, para o raciocínio, para a memória, tá? O que é o Alzheimer, gente? Alzheimer nada mais é do que a degeneração da bainha de mielina. Essa bainha vai se destruindo aos poucos, tá? Quanto mais avançado a idade, maior é o nível e o grau de degeneração da bainha de mielina. Já se foi feito um estudo que todo ser humano vai ter Alzheimer. Quem é que não tem Alzheimer? É que morre antes, tá? Isso é variado, tem uma influência do modo de vida, tem a influência da genética, mas algumas pessoas começam com Alzheimer mais cedo, tá? Principalmente pela característica genética e o modo de vida, e outros começam mais tarde. Isso era o que chamava-se popularmente de esclerosado. Ah, coitado, o vovô tá ficando velho demais, tá ficando esclerosado, tá ficando esquecido, tá ficando gagá, né? O pessoal chamava, ó, já tá gagá, coitado dele, tá gagá. Nada mais é do que um processo um pouco mais avançado de bainha de mielina, tá? Então essas bainhas de mielina provocam essa perda da memória, principalmente a memória recente, esquecimento, né? Será que eu tomei o meu remédio hoje? Ah, tá gagá, olha, não sabe nem se tomou o remédio dele. Engraçado que hoje em dia a gente vê isso em jovens, né? Ai, puxa, tem prova. Toda vez eu escuto isso. Professor, esqueci o exercício, esqueci de fazer não sei o quê, esqueci em casa o lápis, esqueci em casa o caderno, esqueci em casa o livro. Caraca, será que a bainha de mielina desse pessoal tá se degenerando? Ou será que é só uma falta de exercício do sistema nervoso, né? Estimula pouco o sistema nervoso e acaba promovendo essa dificuldade, né? Também de sinapse e também nessa memória, nessa fixação. Mas o Alzheimer nada mais é do que a degeneração da bainha de mielina. Também, em casos mais avançados, pode causar demência e pode também promover a morte do neurônio, deixando os buracos no sistema nervoso devido à morte maciça de neurônios, tá bom? Então, isso daí, gente, mostra que como a estrutura do sistema nervoso, como o neurônio todinho é de extrema importância. Até as células auxiliares são muito, 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 muito importantes para o nosso sistema nervoso, tá? O vídeo está ficando um pouco grande, mas espero que vocês tenham entendido as estruturas do sistema nervoso, lembrando que elas são divididas em dendritos, corpo do neurônio e axônio. Nos axônios eu tenho as terminações dos axônios, que é o finalzinho. Essa terminação ela é importante para passar informação para o próximo neurônio ou para o órgão que eu quero que chegue a informação, e os detritos recebem essa informação, tá bom? E também no axônio eu tenho as células auxiliares de Schwann. Esse processo que vai justamente formar essas células, né, tem uma estrutura muito importante que são as chamadas bainhas de mielinas, tá ok? Existe às vezes um espaço entre uma bainha e outra. Esse espaço entre uma bainha e outra deixa a sinapse um pouco mais lenta, tá bom? O vídeo está ficando grande, vou parar por aqui. Se tiver entendido, espero que tenha todo mundo entendido. Se tiver alguma dúvida, é só perguntar. Mas eu vou continuar a gravação, tá? Vai ter mais um vídeo.